Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Físico de Profi, aqui onde você aprende a chegar mais próximo de um físico de profi ou até igual a eles. Eu sou o Felipe Fiuza. Eu sou o Renato Fenaschi. E hoje a gente vai destrinchar um tema muito bacana, muito importante para você que quer chegar no físico profi. Treino cozido, irmão. Nesse episódio de hoje a gente vai ver os piores treinos que podem ser feitos para jogadores de futebol. Os piores, não os melhores. Irmão, aproveitando que o tema de hoje é um tema bem bacana, bem legal, eu fiz aqui uma lista de treinos para minha programação dessa semana. Vamos supor, hoje é segunda, ontem eu tive um jogo, domingão, e eu vou ter o jogo no outro domingo ainda. Eu montei um treino aqui, eu queria que você me ajudasse aqui para ver se a programação tá fera. Você vai me ajudar nessa? Você botou uma programação cozida, é isso mesmo? Uma programação cozida. Bom, vamos ver se você conseguiu montar a programação mais cozida. A mais cozida do... Então, a gente vai jogar ao contrário hoje, então. Tá. Se a gente sempre falou dos treinos certos, hoje a gente vai falar do treino cozido. E aí você vai falar o que você programou aí e eu vou tentar piorar. Pode crer? Demorou então, demorou. Alguns da rapaziada vão se identificar, porque alguns acho que já fizeram alguns exercícios que tá nessa minha planilha aqui. Vamos ver. Irmão, segunda-feira, pai. Tive jogo ontem, perna cansada, corpo cansado, tudo surrado. Aí, na minha prescrição lá tá membros inferiores hoje, pai. Já começo desse jeito. E aí, legal? Como funciona? Pô, tá cozido, hein? Tá cozido. Vou deixar mais cozido ainda. Na minha planilha tá lá 4 séries no leg press, na cadeira extensora e na mesa flexora, pegando esses padrões de movimento aí, tanto para quadríceps e posterior de coxa, certo? Certo. E mais 10 voltinhas no campo depois do treino, pra dar aquela soltada, de leve intensidade ali, intensidade moderada. Bora lá, segunda-feira, irmão, tá bom? Como está? Pô, tá legal, velho. Tá cozido, hein? Acho que pra deixar mais cozido, o que dá pra fazer? É até a falha? Até a falha, lógico. Quantas repetições? Buscando lá de 8 a 12, tentando passar de 15. Se eu passei de 15, ainda aumenta a carga, irmão. Aumenta a carga ainda. Isso depois do jogo ainda, né? Depois do jogo. Pô, tá cozido, hein? Eu acho que eu não consigo piorar isso aí, não. Sei lá, vamos fazer um aquecimento com bambolê. Aquecimento com olho, acho que vinha. Acho que aquecer com bike. 20 minutinhos de bike pra aquecer. Modo convencional, né? Rapaziada que chega na academia, os caras falam, pô, quer ir lá em cima na esteira, na bike, aí desce pra cá. Então é isso, 20 minutinhos de bike pra aquecer. Quantas séries? 4 séries, pai. 4 séries de leg press, 4 séries de mesa flexora, 4 séries de extensora. E mais voltas no campo depois do treino. Então eu vou estar anotando aqui, ó, a gente vai estar selecionando. Então o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá falando dos treinos cozidos, eu vou anotar todos. Então leg press, anota com ele, rapaziada, flexora. E eu vou separar os 23 piores e vou levar pra Copa do Mundo. Extensora. Isso. E 10 voltinhas no campo depois pra dar uma voltas no campo. Na minha segunda é essa, pai. Tipo, como... Segunda-feira e 20 minutinhos de bike, né? Isso, na aquecimento. Bike e 20 minutinhos. Isso. Tipo, como eu joguei no domingo, eu acho que esse treino é um treino leve pra mim estar recuperando, entendeu? Show. Agora a gente vai mostrar pra rapaziada como que seja. Então, domingo, cara, você jogou no domingo, tá com a perna pesada, tá recuperando. No outro dia, o que dá pra aproveitar daqui é os 20 minutinhos de bike, que aí você faz a intensidade leve ali, de 0 a 3 na escala de 0 a 10. Tem 5. Resumindo, 30% da intensidade, você faz uma bike ali, 15, 20 minutinhos, ajuda muito na recuperação, então você consegue manter. Então essa bike 20 minutinhos que eu coloquei e tá estragando o teu treino, tá vendo? Que podia ser pior. Então dá pra salvar aqui. Então eu quebrei a tua programação. Deixei o treino menos cozido. A segunda-feira tá acabada. Então aqui, rapaziada, volta no campo. Meu Deus, para com isso. Não faz voltas no campo. A não ser que também seja 15 minutinhos, 30% depois do jogo pra regenerar. Aí eu perdoo. Leg press, cara, leg press é uma máquina onde você vai fazer força, deitado, quase sentado, empurrando um peso pra cima. Isso nunca vai acontecer no jogo. Assim, não, mas ativa quadríceps e é um dos melhores exercícios. É um dos melhores exercícios para outros esportes, outras modalidades.
um fisiculturismo ali, cara, eu acho que todos os fisiculturistas de elite é bom em leg press, e consegue caprichar ali. Sim. Mas jogador de futebol não precisa ser bom no leg press pra tá cuidando. Então, Eu dava uma vida no leg press, né? eu também, quem nunca, né? E o leg press é um equipamento que você pode pôr muita carga. Você consegue escalar muito fácil a carga, porque você começa ali com 20 de cada lado, aí você faz ali e fala, tá fácil, aí você põe 10 e ainda tá fácil. E aí você vai colocando de 20 em 20 ali e sobe muito fácil, então é bom pro ego, né? Você enche o peito, você, pô, tô pegando 100 no leg press, não sei mais o quê. ainda, E aí ainda manda o cara subir. E aí, uma coisa que acontece bastante na academia também é que as mulheres são boas também no leg press, porque por fisiculturismo é um exercício que ativa muito quadríceps, muita perna. Então elas são boas, e aí você viu a mulher pegando muito, aí você vai e quer pegar muito também, o ego e tal, gritando. E quebra demais o treino, tá, rapaziada? Você dificilmente consegue transferir a força ali que você ganha no leg press pra dentro de campo. Então, esse aí é uma das primeiras coisas que você pode riscar. Porra. Mesa flexora. Pra quem não entende, a mesa flexora é aquele equipamento que você fica ou deitado com o peito no pão e traz o calcanhar no glúteo, ou de pé ali também tem acho que é cadeira flexora, alguma coisa tipo. Vira cadeira flexora, isso. E é um exercício onde você traz o calcanhar no glúteo. Você flexiona o joelho ali e aí você sente bastante a posterior. E aí, antigamente, cara, no futebol de elite, Série A, todos os jogadores faziam. Então, eu coloquei na minha segunda. Época do Petkovic lá, esses caras assim, eles faziam muito esse exercício. Por quê? Cara, se você pensar, tem uma lógica. A posterior, ela é exigida dentro de campo. Um dos músculos que mais se lesionam no futebol é a posterior de coxa. Esse exercício ativa bastante a posterior de coxa. Então faz muito sentido. Só que não, porque o tipo de contração que você faz é totalmente diferente da contração que a gente faz dentro de campo. Verdade. Por exemplo, a fase concêntrica, quando a gente está fechando o movimento, quando a gente está aproximando as articulações ali, deixa eu ver uma maneira mais fácil de resumir isso. Quando a gente está tirando o movimento do chão, o peso está lá no chão, a gente quer subir ele, por exemplo, no bíceps aqui, a gente flexiona o cotovelo, está subindo o peso. Então, essa é a fase concêntrica. Essa fase concêntrica de subir um peso com o calcanhar no glúteo, ela não se assemelha nada com a corrida, dificilmente ela parece com a corrida. Já o outro tipo de flexão, que é a excêntrica, que é quando você alonga a musculatura, quando o peso está indo para o chão, essa sim parece muito com a corrida. Quando a gente está correndo ali, posterior de coxa, ela contrai bastante na fase excêntrica daquele jeito. Então a flexora não é um bom exercício para o futebol, por quê? Porque a contração da posterior de coxa no futebol ela é muito mais excêntrica do que concêntrica. Então você tem que buscar exercícios excêntricos, que são terra, stiff, boa, né? E assim vai. Então esses exercícios eles são muito bons para estar executando esse tipo de trabalho para posterior de coxa. A extensora, cara, a extensora ela ainda é usada. Então ela é usada por preparadores físicos de elite, mas é muito mais quando tem um desequilíbrio de força, ou quando você sabe que a força de quadríceps, não sei se vocês já viram, rapaziada que tá no YouTube vai conseguir entender, do Spotify eu vou tentar dar uma resumida. Aquele equipamento que o cara fica preso na cadeira com um X aqui de centro de segurança e ele faz muita força para subir, muita força para descer. Os caras avaliam isso e detectam que, por exemplo, o Rodrigo Caio ele tem uma força X, isso na pré-temporada. E nos outros anos ele sempre fez isso. Então você sabe que o Rodrigo Caio tem aquela força X. Se ao longo da temporada você percebe que a força da extensão de joelho do Rodrigo Caio não tá X, tá abaixo, e você... o Rodrigo Caio joga quarta e domingo, é muito difícil você fazer um trabalho pesado para corrigir essa força, aí você usa a cadeira extensora, e é uma extensora... hoje o equipamento lá é muito top, então a extensora é diferente, não é essa convencional, o estilo de contração é diferente. Então é muito diferente do que a gente pensa que é o trabalho, mas ainda está valendo. Só que se você fizer um agachamento, um afundo, você está contraindo de forma muito mais específica, o peso está livre, você está estabilizando, você está cuidando, os músculos estabilizadores estão trabalhando melhor. Então, quando você tá na cadeira extensora, você tá preso, sentado, e aí só tem um jeito de fazer, só tem um jeito de mexer.
Esse é o tipo de exercício. Quando você tá no agachamento, no afundo, cara, você tem que estabilizar bem o joelho, o pé tem que estar firme, você vai empurrar o chão com força, a lombar, o core todo ativado. Então, assim, é muito mais próximo da realidade do jogo. Porque no jogo é isso, você vai empurrar o chão com força, você vai ter que estabilizar o joelho, você vai ter que ativar bastante o core. Então, fazer um afundo, um agachamento é muito melhor e muito mais realista ao futebol do que fazer extensora. Mas ainda tem casos bem raros, mas que ainda fazem, tá? O pessoal de fisioterapia também faz extensora, mas está cada vez menos acontecendo no futebol, principalmente no futebol de elite. Boa, boa. Então, por exemplo, eu acertei, mano, em treinar perna depois de um jogo assim. Por exemplo, joguei no domingo e vou treinar perna na segunda. Cara, se você tá querendo fazer um treino cozido, você acertou em cheio. Porra. Mas se você tá querendo fazer um treino bom que vai te ajudar, não faça esse tipo de trabalho logo depois do jogo. O que você recomenda assim pra nós, irmão? Cara, ó, vou falar uma coisa que é de alto nível e a rapaziada tem que tomar muita responsabilidade pra isso. Segunda-feira, isso. Eu já vi fisiologista de série A, fisiologista muito brabo, fazendo treinos de força máxima depois do jogo. Só que é uma realidade totalmente diferente. Por que ele faz aquilo naquele dia? Porque ele não tem tempo de fazer. Então, ou faz ali ou não faz mais. Ou ele não tem tempo de fazer. E também porque quando ele faz um trabalho de força máxima, ele consegue fazer uma ativação muito mais adaptação neuromuscular do que metabólica. Então é um estresse mais mecânico do que um estresse de acumular lactato, romper fibra, essas coisas. Não é um trabalho de hipertrofia. E aí ele coloca 90% de 1 RM. Isso é muita coisa. 1 RM, para quem não sabe, é uma repetição máxima. Então finge que lá no agachamento você tá com 100 quilos e tá fazendo 5 repetições e falha. E aí você quer descobrir o seu 1RM. O que você vai fazer? Você vai pôr mais carga e tentar subir. E aí você coloca 150 quilos e aí você faz uma repetição e vai tentar a segunda, nem sabe, nem consegue agachar tanto que sabe que não vai dar. Então você vai lá e larga o peso. Aquele 150 quilos é 1RM. Esse trabalho que eu falo de um fisiologista da Série A que fez e na prática e passou os resultados pra gente, ele achou bons resultados, conseguiu trabalhar fazendo isso com 90% de 1RM. Então fazer as contas ali. Mas é uma realidade muito diferente, né? Se você não joga quarta e domingo, se você não tem uma estrutura de análise bioquímica, de análise de movimento, por exemplo, na Série A é normal uma equipe ter muitos preparadores físicos, então o cara não vai estar fazendo sozinho, o atleta é de elite, já sabe muita coisa, já tem um controle muito maior do movimento, então não levem para esse lado, tá bom? Mas que existe treino de força depois do treino depois do jogo, existe, mas cara, é muito difícil e eu só vi um fisiologista fazendo isso, não vi os outros, tem 19 na Série A, só vi um fazendo até agora, então é muito difícil. Boa, boa. Então, matamos aí a segunda, você me ajudou pra caramba a ver o que é certo, rapaziada. Vai anotando aí, rapaziada, que ainda tem terça, quarta, quinta, sexta e tem sábado ainda, hein? Ó, seguinte, irmão, na terça, ó, agora acho que eu fui um pouco inteligente, né, no meu treino cozido. Porque na segunda eu fiz perna, inferiores, e agora na terça eu vou trabalhar superiores. Ah, já deu um descanso. Porém, super compensação. Vou começar assim, irmão. Eu tenho as superiores e já começa a aquecer o manguitinho lá. Que eu vejo a rapaziada da academia aquecer o manguitinho lá antes de começar o treino de força, tanto pra peito, pra ombro. E depois do treino superiores eu vou fazer a nataçãozinha, pai. Tirando o corzinho ali, pá. É bom você ajudar a crescer. Muitas pessoas falam que ajuda a pessoa a crescer. E os preventivos depois, né? Que não pode faltar, né? Então, você fez Na manguito terça-feira. pra aquecer, Manguito para aquecer. manguito, aí você fez o que mais? Superiores, treino de força? Superiores, treino de força. Usei bastante pack deck ali. Tech deck, Pack deck, usei o supino articulado. articuladão, depois você foi pra natação? Isso, aí depois do treino superior eu fui pra natação, né? Natação, e aí depois você fez preventivo. Só Que pra preventivo que você fez? Fiz aquele lá que você passa pra rapaziada de BR, dar uma soltada e alongar a mobilidade. Liberação, né? Liberação. Então. Entendi. Show. Vamos analisar esse treino aqui. Manguito, cara, muita gente na academia começa pelo manguito. Fala assim, não, tem que aquecer o manguito. Pra dar ativada. Só que tem muita gente que confunde aquecer, ativar com treinar.
E às vezes ele coloca uma carga ali no manguito. Pra quem não sabe o que é manguito, é um movimento de rotação de ombro aqui assim. Deixa o cotovelo firme, quem tá no YouTube vai estar identificando. E você traz aqui assim, deixa o cotovelão firme lá. E aí você fortalece tanto o movimento interno, rotação interna, quanto rotação externa. E o manguito, ele tem músculos que são pequenos ali, que fazem essa estabilização do ombro. Se você faz com uma carga legal já, a tendência é que esse músculo já tenha um pouquinho de fadiga. E a função dele, que é estabilizar o ombro, serve muito na hora de você fazer um supino, fazer uma flexão, fazer um desenvolvimento. Todo movimento que envolve o ombro, ele vai estar lá para estabilizar. Se você fadiga ele não vai conseguir cumprir bem a função dele. Se você entra no jogo e eu já te mato no aquecimento, você não vai conseguir cumprir tanto assim a sua função no jogo. E o manguito é a mesma coisa. Então, existe uma diferença entre aquecer e ativar. Aquecer, carga bem leve, cara. Bem leve, muito, muito, muito leve. Metade do que você pega num treino ou menos. E repetições ali só pra aquecer mesmo. Sem inventar muita moda, sem querer fazer super lentas. Não, pensei em fazer umas 4 séries por aí. 4 séries pra aquecer? 4 séries pra dar. E eu já vi gente fazendo isso, hein? Começa aquecendo o manguito, faz várias séries. Cara, uma série já tá ótimo. Uma série com metade da carga que você pega no treino tá bom demais pra ativar e aquecer. E eu, na prática, eu não faço manguito antes ainda. Eu faço um aquecimento mais geral com exercícios que envolvem grandes grupos musculares. O manguito eu deixo pro final. O manguito é muito importante, rapaziada. Não tô falando pra não treinar manguito, mas treine na hora certa e se for treinar antes do treino, faça só um aquecimento ou ativação, tá bom? Não faça um pesado demais. E aí o treino superior, bastante máquina, né, no seu treino superior. Eu também não curto muito máquinas porque aquela mesma questão do trabalho de inferiores. Muitos dos movimentos que estão ali na máquina a gente não consegue transferir de forma direta assim para o campo. A gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Não quer dizer que eu proíbo máquina. A gente pode usar sim, mas cada hora, cada momento, depende do contexto. E um exercício, por exemplo, um supino ou um pec deck. Cara, eu vou preferir muito mais o supino. O supino a gente envolve grandes grupos musculares com um nível de estabilização. Quando a gente coloca de forma unilateral, a gente ainda aumenta muito mais a complexidade, chega muito mais próximo da realidade que tem no campo. Então, assim, as opções são infinitas, as opções são muito melhores e eu não gosto muito de usar máquina. Ah, Renato, é proibido usar máquina? Claro que não, cara. Ó, se você... O que acontece? Na realidade aqui, eu vou na academia, que às vezes ela tá muito cheia. E eu gosto de fazer exercício livre. Só que às vezes aonde eu faço exercício livre tá difícil. E aí eu tenho que montar uma barra, às vezes eu não tenho tanto tempo assim para montar uma barra. E meu treino tá adequado ali, já faço as barras fixas, bastante exercício livre. E aí tá faltando só um movimento de puxar na horizontal. Posso fazer algumas remadas e tal. Cara, se tá tudo lotado ali, eu só tenho mais aquela série para fazer, muitas das vezes eu vou lá na máquina e faço, não tem problema nenhum fazer na máquina. Desde que o treino todo já seja bastante ativação de core, bastante transferência. Isso não é desculpa pra você fazer sempre, ali é questão de variar por dia e tal. Mas assim, muitas das vezes já aconteceu de eu chegar lá e, olho assim e vejo que a máquina tá vazia, a remadinha baixa lá, vou lá na remada baixa e faço, termino minha série, não tem problema nenhum. Mas quando a gente fala de desempenho, ganho de força, exercícios livres tem que ser a prioridade. Para o futebol. E aí você foi pra natação, né? Aí depois eu fui pra natação, né? Qual o seu objetivo de fazer a natação? Ah, eu queria... Dizem que a natação é bom pra você crescer. E meu professor também fala que ativa bastante core. A puxada aqui ativa bastante também. E eu vejo os caras da natação, os caras têm um ombro largo assim, é alto, pô. Então eu queria me desenvolver pra ser um belo centroavante. Tá interpretando bem esse carinha. Eu entro no personagem, eu gosto. Natação, cara, muita gente fala assim, faz natação pra crescer, você vê, o Cielo é muito grande, Gustavo Borges é gigante, os caras fazem natação tudo grande, mas a natação que exige o cara ser grande, não o cara entrar na natação que ele fica grande. Então, o que acontece? Por questão de alavanca, quem tem uma envergadura maior, quem tem os braços maiores, eles conseguem ter um desempenho melhor dentro da água e tal. E aí você vai garantir desempenho. Então você começa nas categorias de base lá. Os atletas mais altos eles conseguem ter uma alavanca maior, conseguem ter mais desempenho. E aí eles vão se classificando.
E aí esse cara que começou só a treinar na academia dele ou no clube dele, tá se destacando, vai jogar um estadual, vai jogar um festival, aí, pô, vai vencendo as etapas, aí chega no brasileiro. E aí, pô, pensa, o melhor de cada, o mais alto, o melhor e tal, vai selecionando a seleção natural ali. Então ele foi selecionado e sempre os maiores são os que estão continuando a fazer o trabalho. E aí chega no final da etapa, só tá aqueles caras gigantes, brucutuzão, porque o desempenho exige. Agora, né, um exemplo contrário, a ginástica artística, ela exige uns caras muito baixos. Sim, sim. E aí tem aquele preconceito que fazer ginástica deixa pequeno e que não podia fazer os treinos de força, não pode fazer flexão de braço, não pode fazer barra quando é criança, porque você fica pequeno, ó, os ginastas fazem isso, e aí eles são todos pequenos, não faça treino de força que... Zanetti, eu vi isso aí. Não faça treino de força que te deixa pequeno. E aí a gente vai ver os caras, são pequenos, Arthur Zanetti, pô, Daniel Hipólito, Diego Hipólito, todo mundo pequenininho, mas é porque eles são pequenos, eles conseguem ter um controle melhor do centro de gravidade, conseguem fazer outros movimentos, então eles conseguem ter uma aplicabilidade melhor. Então o esporte exige um tipo físico e não o tipo físico, o esporte transforma o tipo físico. Então é muito por aí. Então a natação com esse objetivo já não vale nada. Já tirou. Mas tem muita gente que fala que, pô, pra remada é bom, né? Você vai abrir uma asa e tal. Cara, exige muito da dorsal na natação. Mas eu prefiro fazer o trabalho de força na academia do que fazer natação. Se eu já fiz musculação na academia, então não precisa de natação. Não precisa de natação. Aí tem gente também que fala que dá caixa, né? A resistência, melhora a resistência. Cara, você tá ativando musculaturas ali que não precisam. Você não vai usar, você não usa tanto a dorsal assim jogando. Você não usa tanto os movimentos dos braços e tal. A perna, você não vai usar ela só reta aqui fazendo pernada. Pô, você vai fazer sprint, mudança de direção, você vai fazer desaceleração, aceleração. Então, cara, faça corridas. Você vai fazer a corrida, você vai ter muito mais ganhos, porque você já está ativando a musculatura da maneira específica que você vai ser exigido no jogo. Então, um treino cada vez mais específico. E aqui, depois disso... É até bom, mano, que eu economizo dinheiro, porque pagar musculação e natação é foda, né? Economiza. E aí... ajuda muito, né? Então parem de fazer natação, parem de fazer máquinas, manguito façam com responsabilidade. Depois do treino. E pode até fazer no começo, desde que seja com responsabilidade. No final do treino até pode fazer com um pouco mais de carga, trabalhar. Fazer as 4 séries lá que eu tinha colocado. Inclusive é o que eu faço nos meus treinos, quando eu tava indo na academia. Agora a gente faz só um improvisozinho e também o volume tá menor, não precisa tanto. Preventivo e liberação. O que a gente faz? Tá legal você fazer o preventivo depois do treino, de superior, porque você vai fazer os alongamentos de inferiores, você não treinou força de inferiores, então tá tranquilão, pô, tá show de bola. E aí tá encaixado bem aqui. O que não daria pra fazer é os preventivos depois ou antes do treino de inferiores com alongamento. Se você quer fazer preventivo antes, aí você corta o alongamento e deixa fazer o alongamento à noite, alguma coisa do tipo. Então, eu previa fazer o alongamento também. Então, aqui nesse treino de terça-feira, o alongamento vai encaixar bem. Só não de superiores, porque você acabou de treinar força superior. Então, tava pensando. Só de dar uma alongada no peito ali, nas costas, abdômen. Não, aí não. Beleza? Então, preventivo até que dá pra encaixar aqui. Preventivo não foi tão ruim assim, não. Ah, irmão, aqui no treino de superiores também tinha core. Eu coloquei aquela máquina lá, sabe? Ah, o abdômen? É, aquela máquina de abdômen, tanto aqui pra fazer o suprinha. Ou aquela mesmo de... que é como se fosse a barra olímpica, sabe? Você estabiliza aqui, levanta o pé. Legal. Pro core, quando a gente fala em máquina pro core, a gente tá indo totalmente ao contrário, né? Porque a função do core é estabilizar o tronco. Pra você estabilizar alguma coisa, essa coisa tem que estar desestabilizada. Então a máquina, ela meio que estabiliza a gente já. Então o movimento vai ser isolado ali, você não vai ter exigência. Quando você vai fazer um core, um exercício na bola de pilates, alguma coisa do tipo, o nível de exigência é outro. E aí você consegue desafiar mais o teu core, você consegue transferir isso mais para dentro de campo. Esse trabalho na máquina, pô, já vi muito fisiculturista usando, fala que dá resultado e tal, já vi muito fisiculturista não usando, fala que não dá resultado.
Nunca li um artigo que comparasse esse aqui fez muita máquina, esse aqui nunca fez máquina e o resultado deles são esses. Até porque esse tipo de público, eles jogam um outro nível de jogo, né? Eles jogam com veneno, e aí com veneno muda tudo. Jogo grego. Como não é o público que eu quero, não pretendo, não quero trabalhar com jogadores que tomam veneno, até porque cai no doping. Sim, Então sim. é uma linha de pesquisa que eu saio. No mundo da ciência a gente tem muita informação, e aí você tem que ser cada vez mais assertivo em saber o que você vai estudar. Então, muitas das vezes eu nego de estar pesquisando, fazendo outras coisas, porque eu preciso dar atenção para o que realmente eu vou usar. Então, não me interessa tanto comparar um exercício de abdômen na máquina com um outro tipo de exercício e saber se dá mais hipertrofia. Sim. Porque hipertrofia, eu não quero hipertrofiar o abdômen do cara para jogar. Então, vai basicamente por aí. O exercício de infra, ele até que é um pouco mais solto, né? Você só tá se apoiando ali na barra, você não tá querendo... Quando você para o cotovelo aqui e sobe ali o joelho, sobe o pé, está ativando a parte... Tem um mosquitinho aqui, rapaziada, uma mas borboleta. Fiquem tranquilos. Já foi, passou a borboletinha. E aí o que acontece? Voltando lá. A gente tá no trabalho de inferior, a parte inferior do abdômen, né? Quando a gente faz um exercício para abdômen, a gente ativa o abdômen por inteiro. Só que esse exercício pode ser muito bom, inclusive para ter algumas lesões no futebol, como por exemplo o bulgia, a hernia inguinal, que ela se dá muito pelo má fortalecimento ou desequilíbrio de força entre o abdômen e o adutor. E esse exercício pode ser usado para cobrir essa demanda aí, fortalecer o reto do abdômen ali, não deixar que aconteça esse tipo de lesão. Então até que dá... Uma trava olímpica ali tá valendo. Esse tá legal. Beleza, irmão. Matamos a pau nosso treino de terça, vemos o que não é tão bom fazer, o que dá pra gente fazer. Vamos pra quarta-feira, irmão. Quarta-feira eu decidi aqui fazer um físico, né? Meio da semana ali, tem um jogo domingo, faço um físico pra arregaçar bem e eu decidi fazer esse físico na areia, na caixa de areia. Dizem que é bastante pesado. Por exemplo, a areia lá, tipo, sul, pé, não sei, alguma coisa assim, que deixa o trabalho mais intenso, trabalho de velocidade mais intenso e é até bom pro físico, ou não? Cara, a areia, ela foi muito usada e um dos precursores, né, o professor, se eu não me engano, Antônio de Mello, que ele é preparador físico do Palmeiras hoje, um cara com um currículo enorme, ganhou muita coisa no futebol. Sempre foi assim, a maioria da carreira dele foi sempre trabalhando com o Vanderlei Luxemburgo, que é outro muito vitorioso e um cara muito inteligente no futebol. Trabalhou até no Real Madrid. E por ele ter muito sucesso e sempre estar fazendo a areia, muito se correlacionou a areia ao sucesso das equipes que ele trabalha. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente também vê muita equipe com muito sucesso sem trabalhar na areia. Mas é uma das armas que ele usa, tá dando certo para ele. Então, o que a ciência está falando, o que a ciência mostra? Que fazer trabalhos de potência, de velocidade, de pliometria na areia não gera resultado, porque quando a gente trabalha potência, a gente usa muito da energia elástica, que é o que? A gente faz um movimento, acumula uma energia ali naquele músculo desse movimento. Se a gente dá uma resposta rápida, já tipo faz um movimento e já faz outro em seguida, essa energia que ficou acumulada a gente consegue aproveitar ela, e aí a gente consegue gerar mais força. Então, se você, por exemplo, um teste básico que todo mundo pode fazer aí, você agacha ou senta num banquinho, numa cadeira e tenta dar um salto e encostar a mão na parede. E aí você vai sair já agachado, sentado, do zero. E aí você tentou encostar a mão na parede e chegou em um lugar. Agora você fique de pé e aí faça um agachamento rápido e suba muito rápido também. Você vai ver que você vai conseguir ir muito mais longe, vai conseguir ir mais alto, porque você conseguiu reaproveitar a energia elástica. E esse componente, energia elástica, na areia a gente não consegue usar ele bem, porque quando a gente faz um movimento na areia, a areia ela se dissolve, você pisa na areia, seu pé afunda um pouquinho e tal. Esses milissegundos do pé afundando na areia, eles são capazes de dissipar a energia elástica em forma de calor, então ele atrasa o nosso movimento. E aí a gente não consegue reaproveitar. Então a pliometria não é 100% eficaz se a gente trabalhar na areia. Se a gente fizer os mesmos exercícios num solo firme, a gente vai ter mais resultado. Então basicamente por aí. Uma das outras coisas que a ciência traz, que o treino na areia ele gera menos impacto nas articulações, ele gera menos desgaste, a percepção de esforço pode ser um pouco maior, mas a fadiga
como é que fala, pós-treino, é um pouco melhor. Então, se você é um cara que tá querendo pegar um pouco mais firme no treino e não quer prejudicar tanto assim as articulações, se você quer colocar uma coisa mais controlada, até que dá. Eu não faço, cara, eu não faço. Acho que existem outras estratégias. Respeito quem faz, mas se você quer ganhar velocidade na areia, você já não vai conseguir. Se você quer ganhar resistência na areia, você até consegue. Só que o futebol, ele trabalha tudo como um todo. Rapaziada, tá, tem um ruído aí, é que tá tendo um culto lá perto da rua. E aí a saída do culto, você tá ligado? O pessoal fica eufórico. o pessoal fica trocando figurinha. O pessoal vem eufórico, isso é bom, pô. E aí, é por isso, tá, rapaziada? Mas concentrem na minha voz. Já vou embora. Fechem os olhos. Fechem os olhos e concentrem na minha voz. O que acontece? Treinamento na areia para resistência, ele até dá resultado. Só que o futebol a gente vai trabalhar tudo como um todo. Então eu consigo trabalhar resistência já trabalhando abrir linha de passe, fechar linha de passe, triangulação, passe curto, passe longo. Consigo juntar vários tipos de fundamento, domínio, recepção, condução e fazer um treino de resistência. Então na areia eu não consigo fazer nada disso, porque eu vou dar um passe, a areia vai estar toda errada lá, não vai ser igual no jogo. Eu vou chutar, pô, eu tô descalço no jogo, eu vou chutar de chuteira, já tá totalmente diferente. Então eu prefiro trabalhar resistência no campo, porque eu já consigo conciliar com outras coisas. Então basicamente por aí, na areia a gente não consegue reaproveitar. Então uma comissão que joga teu time pra ficar treinando na areia sempre, ele tá perdendo o tempo de estar trabalhando outras coisas. E aí, pô, às vezes o time dele, o cara, ele pode reclamar que o time dele tá finalizando mal, que o time dele não tá criando jogada, que o time dele não tá acertando os passes, mas pô, o tempo que ele tinha pra treinar isso, ele levou pra areia, aí quebrou. Aí quebra, aí é massa. Então na quarta, em vez de ir pra areia, seria melhor treinar no campo mesmo, fazer uma potência no campo. Cara, se você vai jogar no domingo, quarta é um bom dia pra treinar potência. Então fechou, pelo menos no dia de fazer potência eu acertei, porém o lugar estava inadequado. Tá bom, beleza. Vamos lá, rapaziada, segue a linha de raciocínio. Chegamos na quinta-feira. E na quinta-feira o treino foi pegado, treino de quarta lá, irmão, cheio de dor, cada potência, tanto inferiores quanto superiores. Aí eu vou fazer uma nataçãozinha de novo. Pra nossa tada, tô pagando. Verdade, eu faço, você tá pagando a mensalidade, tem que usar. Faço uma nataçãozinha pra dar uma soltada. E preventivos. Tá legal? Você acha que daria pra fazer alguma coisa na quinta melhor do que a natação em preventivos? Com certeza. Quando a gente joga no domingo, a quinta ela tem que ser a carga topo. O que é carga topo? Tem que ser o dia que você mais sentiu, que você mais trabalhou, que você mais percorreu distância. Então a quinta-feira é o topo e aí na sexta-feira a gente coloca uma carga de velocidade com bem mais curto. No sábado só uma parte estratégica e no domingo é gol, é caixa, sempre lá jogando com intensidade. Então na quinta eu priorizaria atividades aeróbias. E atividades aeróbias não quer dizer que você vai ficar correndo lá em volta do campo, correndo no parque, fazendo... Cara, é fazer um intervalado grande, se possível em formato de jogo reduzido com bola. Se não for possível, faz um físico técnico. Se não for possível, faz um intervalado sozinho, você correndo, abrindo a passada ali. E tem que colocar uma carga muito próxima do jogo. Não igual a do jogo, mas uma carga muito boa, carga legal. E esse tem que ser o topo da sua semana, quinta-feira. Então acho que eu troquei minha quinta pelo sábado, mas vamos chegar no sábado. Vamos chegar no sábado já, irmão. E quando eu falo intervalado, todo mundo aqui sabe que o treinamento intervalado é aquele que você aumenta a intensidade, por uma determinada quantidade de tempo diminui a intensidade, aumenta e diminui. O famoso HIIT. O HIIT ele é intervalado com alta intensidade. Aqui eu não estou exigindo tanto assim alta intensidade, eu não quero que você saia correndo que nem louco. Faz uma carga controlada ali, normalmente é 70%, 80%, assim, não chega a ser altíssima intensidade. Beleza, tá bom. Quinta-feira. Beleza, vamos lá, vamos ver se na sexta dá certo. Sexta-feira, irmão, eu programei, por exemplo, como eu vou jogar domingo, eu vou fazer um treino pegado de perna pra estar bem pra domingo. Daí eu fiz basicamente a mesma coisa que eu fiz na segunda. Tem membros inferiores, meu leg pressinho lá, minha extensora, a flexora. E pra dar uma soltada, pra dar uma queimada na gordura, eu queria fazer alguma aula, velho. Pode ser zumba. Não,
Pode ser zomba, pode ser, sei lá, um Muay Thai, pode dar uma queimada, entendeu? E aí, o que você aconselha aí, pai? Entendi. A quinta, você colocou um dia mais pesado, né? Então, é até que tá fazendo sentido. E o que é interessante, na quinta você pode trabalhar a força, não tem problema. Mas essa questão aqui é na sexta, irmão. Essa força? É, treinos inferiores na sexta. Na quinta você vai fazer o que mesmo? Na quinta é a natação e primitivas. Verdade, então na sexta já. Perdão. Sexta-feira. Pega nem raciocínio. Na sexta. Meu treino tá tão ruim assim, velho. Na sexta é muito ruim trabalhar força, porque inferiores. O músculo ele vai ter de 48 a 72 horas para recuperar. Você tem 48 só para domingo. Você tem que estar chorando para estar bem. Você tem que ter acertado muito na carga para conseguir estar bem. Então na sexta não treino, dificilmente treino força. O que eu faço na sexta às vezes? A gente faz uma potência, só que com volume reduzido, uma carga bem mais controlada, com exercícios que priorizam muito mais a velocidade do que a carga. Séries aqui, pai. Então, o volume tem que estar bem tranquilinho, tá? Tem que ser um volume legal. Um treino que não exija muito da recuperação muscular, se não exija vários dias para estar recuperando. O cara faz uma ativação aqui na sexta com potência, no sábado ele faz a recuperação ativa, uma parada mais estratégica, que a gente sabe que tem bola parada no campo, alguma coisa assim. Domingo ele tá voando. No meu sábado, falando já no sábado, então, antes do jogo, um dia antes do domingo, eu queria fazer a trilha do Itaú, cheia. Pra quem não conhece a trilha do Itaú, lá tem bastante subida, ladeira e, tipo, pra fazer um treino lá, um intervalado, pega muito, irmão. Sábado trilha, né? É, trilhazinha. Pra dar uma soltada, entendeu? Não dá não? Você vai fazer intervalado ou contínuo na trilha? Cara, intervalado acho que seria muito pesado pra domingo, então vou fazer contínuo, tá certo do mesmo jeito? Piorou. Ó, fazer essas trilhas com ladeira, com não sei o que, já não é específico pro futebol, porque no campo não tem ladeira. Aí fala assim, não, mas eu vi o Cristiano Ronaldo. Ajuda na resistência. Cristiano Ronaldo postou lá no Instagram ele dando um pique na ladeira lá. Mas, cara, a inclinação era muito baixa e você falou muito bem, era pique, era sprint, era coisa bem rápida, assim, coisa de menos de 10 segundos, 5, 6 segundos ali. Não meia hora de corrida, né? Então vai ficar correndo mais na ainda, ladeira aí. mais. Então não é legal. Fazer intervalado também não é. Por que você vai subir uma ladeira a milhão? Por que você... Cara, nem contínuo, nem intervalado na hora de fazer trilha. O que você pode fazer? Cara, eu falo assim, a gente tem que olhar o ser humano como um todo. Pô, às vezes você sai com a família pra fazer a trilha, pô, tua namorada, tua família, teu pai, tua mãe, quer fazer uma corrida de rua? Pô, vai na mãe aqui, ó. Dá uma soltada, tranquilo, 15, 20 minutinhos, 30%, o pessoal vai dar a volta lá embaixo, ó, tô dando a volta aqui, daqui a pouco vocês me acompanham. E vai, pô, tranquilo, você saiu com a tua família, fez bem pra tua mente, você tá legal, tá entrosado todo mundo, tá se preparando psicologicamente pro jogo, não ficou só em casa, no celular, no videogame, então a tua mente tá legal, então é até bom você dar uma soltada, não ficar parado, mas, cara, 30% ali, tranquilo, se quiser até dar uma intervaladinha, então, em uma determinada quantidade de tempo você vai a 30%, a outra quantidade você faz uma caminhadinha, cara, simples, tranquilo, e na maioria das vezes nem precisa fazer, é só se, pô, tua família tá saindo de casa, você tem pouco tempo para ficar com a tua família e, pô, e fazer uma atividade física com a família faz muito bem, quem já fez sabe como é que é, então faça, tá? Mas em termos estratégicos, pô, isso aqui vai me ajudar em campo? Cara, não vai. O que a gente pode fazer que ajuda em campo um dia antes do jogo é os regenerativos, os preventivos, tudo certinho, se o cara estiver sentindo dor, e uma parada mais estratégia, um refinamento técnico, alguma coisa do tipo, tal. Muitos fazem a bola parada, que é muito importante, então basicamente por aí. Então no sábado, parte estratégica e preventivos e acabou. Cancela a trilha. Cancela, não faz core, não faz superior, não faz inferior, não faz nada. Rapaziada, esse meu treino ficou muito cozido. Rapaziada, chegou no objetivo do podcast. Só vou dar uma dica aqui. A rapaziada que tiver um treino mais cozido que o meu, posta nos comentários aí, sei lá, faz alguma coisa aí, mostra pra gente tá avaliando também. Cara, tem umas perguntas que eu recebo e, rapaziada, a gente brinca aqui, não é querendo desmerecer, tá? É só uma maneira mais engraçada de estar passando informação, que a gente pesa muito na linguagem, né?
A gente quer uma linguagem bem acessível, então a gente tá resenhando bastante, a camiseta tá caindo aqui da mesa. A gente quer muito ensinar de forma leve, né? Informar de forma leve. Então, a gente tá falando aqui, eu sei que muita gente deve ter feito esses treinos já. Eu mesmo fiz quase todos. Pra caramba. Cara, eu acho que dificilmente eu não vou ter feito um aqui, cara. Natação, areia, fiz tudo. Flexor, extensora, leg, fiz tudo. Todos esses treinos aqui eu fiz. A natação eu fiz, pô. A natação, Bike, pô, eu fiz tudo. E com a mesma ideia de que eu falei aqui, querendo crescer de tamanho, hein? E aí tem umas perguntas, por exemplo, abdominal todo dia. Sim. Pô, é treino cozido. 100 abdominais, 500 flexões todo dia, barra todo dia. Porra. Ficou famoso no YouTube um pessoal da calistenia, né? Pô, antes e depois 50 dias. Aí o cara faz flexão todo dia. E ficou famoso e tá, pô, vou fazer também. Cara, não é assim. Controla a carga, dá o tempo de descanso, deixa a supercompensação agir, que você vai se dar bem. Então, basicamente por aí, tá, rapaziada? Deixa eu lembrar se tem mais. Vai falando aí que eu vou tentando lembrar se tem mais alguns treinos cozidos aqui. Basicamente, eu já queria saber quais você vai convocar aí, né? Pra ser os titulares, quem vai pra Copa, quais você iria pra sua seleção de base, irmão? De cozidos? De cozidos, e depois você falar, tipo, qual você deixaria lá de titular? Se eu fizesse uma seleção de treino cozido, qual é o titular? Tá. Isso. Todos esses convocados, né? Será que deu 23 aqui pra soltar a lista? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Deu uns 13. Já dá um time. Dá um time. Cara, musculação na máquina. Peça importantíssima num treino cozido. 10 de faixa? Goleirão, capitão. Goleirão, Boa. líder da defesa ali, musculação. Boa. Musculação na máquina, sempre hipertrofia. Por ali. Lembra, rapaziada, escalação de treino cozido. Na lateral tem que ser os guerreirinhos, né? Então, abdominal todo dia. Abdominal todo dia. E flexão todo dia, nas laterais. Boa. Na zaga, eu Tem que preciso ser paredão. ter uma... Tem que ser parada dura lá, nego. Na zaga eu vou pôr o treino na areia. Eu ia colocar o treino na areia. Treino na areia e treino na ladeira. Treino na ladeira. Pô, presença, né? Presença. Porque os dois enchem a perna e pá, pô, na zaga ali. Bem sólido, cara. A meiuca tem que ser uma coisa mais fluida, né? Então... Vamos fazer do jeito moderno, na 4-3-3 ali, nego. 3 meio campistas e 3 atacantes. Tá, a meiuca tem que ser uma coisa mais fluida. Na meiuca, eu colocaria o alongamento antes do treino. Alongamento do treino. Dupla de volante ali. E o alongamento depois do treino. Alongamento intenso, porque tem alguns... estático e paz. O dinâmico ainda vai, né? O dinâmico não entraria nesse time aqui, não. Você faz o dinâmico leve e dá pra fazer. Meiuca, pai. Na meia ele é, mano. O 10, né? O 10. Nossa, o 10. Essa aí é pressão, hein? O 10. Caraca, camisa 10. Quem vai ser o camisa 10? Cara, camisa 10 ali. Eu colocaria... Cara, a gente esqueceu de falar um. Fala tu. Só que esse aqui tá mais cara de atacante. Treino no escadão. Treino no escadão. Puta, eu fiz bastante treino no escadão. Treino no escadão. Rapaziada, eu fiz muito treino no escadão. Treino no escadão é meu ponto esquerda. Fiz muito. Treino no escadão. Caramba, o 10 tá difícil nomear aqui. Vamos pro ponta direita. Vamos pro ponta direita. A nataçãozinha ali no ponta direita. Cabe bem, dá pra chegar chegando. Centroavante, irmão. Eu deixava... Centroavante e o 10 são os dois principais, cara. Quem a gente coloca? Rapaziada. Dá pra deixar. Acho que o leg... É que a gente já falou de musculação, musculação na máquina e tal, verdade. Cara, eu acho que eu vou fazer uma troca. Eu acho que eu vou pôr a areia de 10. A areia de 10, hein? E aí eu deixo a bike de zaga. A bike. Não, a bike vai pro ataque, na ponta esquerda, e o escadão fica na zaga. E escadão firme. E aquela rapaziada que troca um aquecimento, por exemplo, dá pra fazer uma mobilidadezinha, troca por 10 minutos na esteira. Top. Então é isso, ó. Areia de camisa 10 e o centroavante é 10 voltas no campo. 10 voltas no campo, fechou. Fechou, rapaziada. Temos a seleção, os piores treinos. Rapaziada, os piores treinos. Comentem aí se vocês já fizeram algum desses treinos. Se o time dos sonhos do treino cozido você faz até hoje, para agora, por favor.
Se você ama a sua carreira, se Pelo você amor ama de seu Deus. futebol, para com isso. Então é por aí, fiquei até animado com esse time aqui agora. Quem você se identifica mais, cara? Pode jogar nos comentários lá, mandar. Marca teu amigo que tá treinando com Cara, errado. sobe a tag, escalação treino cozinha. Envia lá no grupo de WhatsApp do time. Tamo junto. É nóis. E rapaziada, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre do que a gente pode estar fazendo podcast, é vocês que mandam, a ideia vem de vocês, então pode ficar à vontade de mandar pra nós que a gente vai destrinchar. Treino cozido, é nóis, os piores treinos para serem feitos por atletas de futebol. Tamo junto, irmão. Tamo junto, irmão. É nóis, encosta no Fora de Série, link na bio do Instagram. E encosta nos stories também. Encosta nos stories, muito importante. Tamo junto, rapaziada, é nóis. É nóis, falou!